essa é a área problema da minha vida. Eu tenho dificuldade diante da tentação de dizer não. Enfim, existem circunstâncias que elas de fato nos pressionam a deixar de sermos fiéis a Deus e conduz-nos à infidelidade. Eu me lembro de uma passagem na história política da humanidade, agora recente, quando ainda sob o governo de Bush, George W. Bush, dos Estados Unidos, onde a primeira secretária de Estado, chamada Condoleezza Rice, era a secretária de Estado americana, ela foi entrevistada a respeito do campo da prisão de Guantánamo, que fica ali, aqui na América Central, próximo a Cuba. E nessa época havia ali acusações a respeito de maus tratos com aqueles que estavam sendo capturados e acusados de terrorismo ali em Guantánamo. E alguém perguntou, um jornalista perguntou para ela a respeito do que era cometido, do que o exército americano estava realizando ali em Guantánamo. E ela se justificou dizendo assim: olha, somente quem estava naquela situação de pressão poderá entender as políticas que nós adotamos. Ou seja, ela quis dizer que numa situação de pressão política, uma atitude de violência se justifica, uma atitude de malignidade até se justificaria. O que ela quis dizer é que sob pressão, qualquer de nós tomaríamos atitudes, por que não dizer injustas. É o que ela estava tentando justificar-se. No entanto, nessa mesma época, o jornalista escreveu um texto citando as frases de um dos mais célebres políticos da Inglaterra, chamado Winston Churchill. Ele era o primeiro-ministro inglês na época da Segunda Guerra Mundial. E da mesma forma, quando as bombas caíam na Segunda Guerra sobre Londres, um jornalista perguntou a ele por que é que a reação da Inglaterra diante dos bombardeios nazistas não era mais enérgica do que poderia ser. Ele disse assim: olha, em momentos de pressão, nós precisamos tomar cuidado para não tomarmos atalhos éticos, porque se assim fizermos, nós corremos o risco de perder aquilo que temos de maior valor. E o jornalista perguntou o que? Ele disse: o nosso caráter. Ou seja, ele quis dizer que as circunstâncias, por maior que sejam as dificuldades que elas nos tragam, por maior que sejam as pressões, não se justifica agir com infidelidade e injustiça. O caráter e a honra se revela na vida daqueles que, apesar da força das circunstâncias, conseguem se manter fiéis e honrados. Queridos, eu estou contando estas histórias como introdução da nosso sermão hoje, porque é exatamente isso que nós vemos na história deste homem chamado Daniel. Este verso 10 do capítulo 6 é apenas um versículo que expressa a atitude desse homem diante de uma circunstância de pressão, e ele se manteve fiel a Deus. Para que compreendamos um pouco mais, eu queria propor o seguinte tema para nosso sermão de hoje: mantendo-se fiel a Deus apesar das circunstâncias. Vou repetir: mantendo-se fiel a Deus apesar das circunstâncias. Vejamos então como Daniel conseguiu fazer isso.
Se você conhece a história de Daniel de maneira mais precisa, você vai saber exatamente o que é que ele e os seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, passaram. Eles foram levados cativos de Judá para o reino de Nabucodonosor, na Babilônia. Chegando lá, Nabucodonosor fez de tudo para fazer com que aqueles jovens pudessem seguir a cultura dos caldeus, propondo para eles, inclusive, que eles se alimentassem das finas iguarias do rei e que eles fossem educados conforme a cultura dos caldeus. Claro que a proposta era subversiva. A proposta era fazer com que Daniel e os amigos de Daniel, ao compreenderem a cultura dos caldeus, fossem como que, ou tivessem como que uma lavagem cerebral, e através da educação dos caldeus eles mudassem de opinião a respeito do rei e a respeito da fidelidade que eles tinham a Deus. E desde o início, no capítulo 1, versículo 8, já expressa aí a atitude deste homem de se manter fiel a Deus apesar da pressão. A resposta de Daniel ao rei foi: nós não comeremos e nem beberemos. E foi exatamente o que aconteceu. No capítulo 3, você já observa também, dos versos 12 ao verso 19, uma circunstância em que Sadraque, Mesaque e Abednego mais uma vez foram colocados sob prova. Alguém convenceu o ditador Nabucodonosor, o rei Nabucodonosor, a propor uma lei que obrigasse a todo mundo se prostrar à estátua dele e o adorar. Claro que as pessoas que propuseram isso tinham como intenção atingir a Daniel e aos seus amigos pela sua fidelidade ao único e verdadeiro Deus, ao Deus Israel. De repente, alguns desses acusadores chegaram nele e disseram: olha, rei, tem um grupo de pessoas aí que não está obedecendo à sua lei. Eles não estão se curvando diante de sua imagem para adorá-la. Então chame eles lá até mim. E Nabucodonosor, cara a cara com eles, diz para eles: olha, se vocês não me adorarem, se vocês não se prostrarem agora diante de mim, vocês serão lançados nessa fornalha de fogo, e eu vou mandar que ela seja aquecida muito mais do que ela é agora. E a resposta dos três jovens foram: rei, nós não faremos isso. Se Deus quiser nos livrar da fornalha, Ele há de nos livrar. Mas se Deus também não quiser, mesmo assim, nós não vamos adorar você como Deus. E agora, terceira vez, estes homens são tentados, e particularmente Daniel. Os outros governadores, os outros presidentes, por verem a honradez de Daniel e ao sentirem inveja de Daniel, tramam a queda de Daniel, porque Daniel estava se sobressaindo entre eles, não só em honra, mas em eficiência, a ponto do rei colocado como o segundo na hierarquia do governo. Obviamente, isso haveria de enganjar ciúmes. E os outros governadores e príncipes tramam entre si pegar Daniel em alguma falcatrua, algum erro. Do capítulo 6, do verso 1 até o verso 8, você percebe, você vai ver exatamente isso. Eles conseguem fazer isso? Não. Eles não conseguem pegar nenhuma falha, nem falha moral, nem falha administrativa em Daniel. Daniel era um homem puro, Daniel era um homem correto, e Daniel tomava as decisões político-administrativas que deveriam ser tomadas. Portanto, eles
podiam procurar erros administrativos, podiam procurar erros morais em Daniel que não encontraram. E aí vem as astutas ciladas de Satanás, que coloca no coração dos homens as maquinações malignas. Espera aí, se nós não conseguimos pegar ele nas questões morais e administrativas, vamos tentar então encontrar uma falha nele no aspecto religioso. Todos eles sabiam da fidelidade de Daniel ao Deus de Israel. Todos eles sabiam que Daniel tinha um costume, e esse costume era orar 3 vezes ao dia ao Deus de Israel. Todos eles tinham conhecimento da vida religiosa de Daniel e propuseram o seguinte: vamos convencer o rei de também promulgar uma lei que proíba durante 30 dias qualquer pessoa de adorar qualquer outro Deus que não seja ele, porque para os caldeus o rei era tido como Deus, como divindade. O rei, convencido pelo seu orgulho, adorou essa proposta, né? Adorou a ideia de que durante um tempo ninguém apelaria para qualquer outro Deus senão ele. E ele assina a lei. Daniel toma conhecimento dessa lei e faz o quê? Tem a lei? Não. O texto diz, vamos ler novamente. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, Daniel tomou conhecimento da lei que, portanto, o impediria de adorar ao Deus de Israel durante 30 dias. Daniel já tinha experiências anteriores de que aqueles homens queriam o seu mal. Daniel sabia que eles estavam procurando meios para fazer com que ele mesmo se condenasse. Daniel sabia das artimanhas malignas contra a sua pessoa. E Daniel era consciente da posição que ele ocupava. Ele era o principal dos presidentes. Na hierarquia ele estava abaixo apenas do rei. Portanto, ele conhecia a sua posição. Ele podia muito bem dizer: olha, pela posição que eu ocupo e pela pressão que eu estou sofrendo, eu vou fazer o que eles querem, né? Tudo bem, então, para não provocar problema nenhum no reino, eu vou fazer o seguinte: durante 30 dias, são 30 dias mesmo, né? Bom, 30 dias só. Eles não estão me pedindo a vida inteira, são 30 dias. Eu vou aceitar a proposta e vou deixar então de adorar a Deus durante 30 dias. Foi isso que ele fez. Daniel sabia que a circunstância era complicada. Daniel, obviamente, como um dos príncipes, sabia qual era a pena para quem infringisse a lei. E se nós lermos todo o capítulo 6, você verá que a pena era a morte. Quem infringisse a lei morreria, jogado para que os leões devorassem. Ele tinha consciência disso. Mas apesar das situações, apesar das ameaças, apesar da posição que ele ocupava, apesar da vida que ele levava, ele mudou algum dos seus hábitos? Não. Ele continuou fazendo exatamente aquilo que fazia em relação a Deus. Vejam o que o texto diz que ele continuou fazendo. Ele, verso 10, entrou em sua casa e em cima do seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante de Deus, como costumava fazer. Ou seja, Daniel se manteve fiel a Deus, e a sua vida
vida espiritual, apesar das ameaças que lhe foram feitas. Ele tinha consciência de que aquela lei visava única e exclusivamente pegá-lo, como muitas vezes os escribas e fariseus fizeram com Jesus, né? Várias vezes os escribas e fariseus fizeram o mesmo, tentaram fazer com que Jesus cometesse algum erro. Por exemplo, uma das cenas clássicas a esse respeito é quando os homens levam uma mulher adúltera à presença de Jesus para ver o que queria dizer, se ele iria ou não contrariar a lei. E ele se sai daquela magistralmente, dizendo: olha, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. A intenção daqueles homens era testar Jesus, e aqui Daniel estava consciente que a intenção daquela lei era testá-lo, era fazer com que ele caísse. E é interessante a artimanha do maligno através daqueles homens, né? Aqueles homens tinham certeza que Daniel iria se manter fiel. Do contrário, eles não tinham armado aquela cilada, não é? Qual era o propósito? O propósito era levar Daniel à desobediência, não a Deus. O propósito era levar Daniel à desobediência ao rei. Então a artimanha daqueles homens tinha como propósito testar não a fidelidade de Daniel a Deus, e sim a fidelidade de Daniel ao rei. E o interessante é que eles tinham certeza que Daniel iria ser fiel a Deus e não ser fiel ao rei. Por isso eles aprontaram aquela. E Daniel fez exatamente o que eles esperavam. Daniel desobedeceu ao rei, preferiu obedecer a Deus. Pedro fez exatamente isso quando os escribas e fariseus o levaram para o sinédrio, e ali no sinédrio disseram para eles: tudo bem, nós vamos liberá-lo, mas deixe de falar no nome de Jesus. E o que ele falou? Perguntem a si mesmos se convém a mim obedecer a palavra dos homens do que a palavra de Deus. Daniel obedeceu a Deus em detrimento de desobedecer a Deus para obedecer aos homens. Ou seja, Daniel se manteve firme apesar das circunstâncias. Daniel se manteve fiel a Deus apesar das pressões. Eu e você, meus irmãos, hoje temos vivido num mundo que todos os dias nos pressionam a isso. De muitas formas, de várias maneiras, nós somos tentados a sermos fiéis a Deus ou aos homens, a ouvirmos a voz do mundo ou a ouvirmos a voz de Deus. O que devemos fazer? O que Deus requer de nós em sua palavra? E eu quero propor aqui 3 coisas. A primeira delas: devemos, como Daniel, ser fiéis a Deus em tudo, apesar das circunstâncias. Devemos ser fiéis a Deus e nos manter firmes diante dele em tudo, apesar das circunstâncias. Não vale a pena sucumbirmos às circunstâncias. Querido, às vezes, por causa de um momento de prazer, por exemplo, nós colhemos consequências para a vida inteira. Às vezes, por causa de um momento de tranquilidade, nós permitimos que problemas entrem dentro da nossa casa. Ou seja, não importa as circunstâncias, vale a pena se manter firme e fiel diante de Deus. Segunda coisa: crie uma disciplina espiritual que te fortaleça no momento que for requerido de você firmeza e fidelidade. Interessante que Daniel, ele vai para casa, entra no quarto para orar a Deus. E se eu e você queremos estar prontos para resistir às ciladas do mal, se eu e você queremos firmeza
constância na nossa fé, é indispensável que nós também criemos na nossa vida uma disciplina espiritual que nos fortaleça e nos dê condições de nos mantermos firmes quando for requerido de nós essa firmeza. O que eu quero dizer é que, se eu não tenho uma vida de oração constante, se eu não leio a Bíblia, se eu não sirvo a Deus por meio da igreja, se eu não estou em comunhão com os meus irmãos da fé, quer na igreja ou no dia a dia, se eu não vivo em constante adoração ao Senhor, se a palavra de Deus não está cativa no meu coração, como diz o salmista no Salmo 111, certamente eu terei, 119 melhor dizendo, eu terei dificuldade de, quando tiver que passar por uma circunstância de pressão ou de tentação, me manter firme. Quanto mais afastado de uma comunhão com Deus, quanto menos disciplinas e exercícios espirituais eu fizer ou tiver na minha vida, muito mais suscetível a cair eu estarei. Mas quanto mais íntimo eu sou de Deus, através da oração, da leitura da palavra, da adoração, do serviço, da comunhão da igreja, muito mais fortalecido eu estarei para que, quando as tempestades da tentação vierem, não é verdade? Eu tenho certeza que você, se não teve uma experiência na sua vida, você já viu isso acontecendo na vida de outras pessoas. E talvez você mesmo chegou a esta conclusão. Ele caiu, ele se afastou, porque ele não tinha vida com Deus. Não é assim? Portanto, se você quer se manter fiel com Daniel, crie uma disciplina espiritual que te fortaleça, para que, quando lhe for exigido fidelidade, você tenha para dar. Daniel tinha, ele orava 3 vezes ao dia. Crie a sua própria. Se você quiser copiar Daniel, amém. Mas crie a sua própria. Você precisa ter uma. Isso é que é importante. Amém? Amém. Em terceiro lugar, lembre-se que Deus honra quem age com fidelidade a Ele em todo tempo. Vou repetir: Deus honra quem age com fidelidade a Ele em todo tempo. Qual foi o resultado da história de Daniel? Vamos ver mais para os versos finais. Qual foi o resultado? A partir do verso 20. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia um caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Deus honra aqueles que se mantêm fiel a Ele em todo tempo. O que Deus fez aqui com Daniel? Deus achou nele justiça, retidão e fidelidade. Por causa disso, fechou a boca aos leões. E ele foi salvo. Todos nós queremos ser abençoados por Deus. Todos nós queremos que Deus faça do nosso celeiro sempre cheio. Todos nós queremos plantar os nossos campos e colher sobejamente. Todos nós queremos andar bem na nossa carreira profissional. Todos nós queremos ter casamentos, famílias e saúde abençoada. Mas poucos de nós assumimos este compromisso de sermos fiéis a Deus, para podermos então poder desfrutar desta
são fiéis. Deus fechou a boca aos leões e o livrou, porque ele foi fiel, ele se manteve firme, apesar das circunstâncias. E ainda mais, não só ele recebeu a bênção, mas sabe o que aconteceu com ele também? Através daquela atitude de fidelidade, ele, Daniel, fez um homem ímpio glorificar a Deus. Quem é que glorificou? O rei. Um homem ímpio foi levado a exaltar ao único Deus por conta do testemunho de fidelidade daquele homem. Veja isso acontecendo. Versículo de número 23. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crea no seu Deus. Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, ele, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitavam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e seu domínio não terá fim. Por conta do testemunho de fidelidade deste homem, Deus foi glorificado em toda aquela nação. Ah, como eu queria que os meus gestos, que as minhas palavras, como eu queria que a minha vida glorificasse a Deus como a vida de Daniel glorificou. Isso é possível, desde que sejamos fiéis e honremos a Deus, apesar das circunstâncias, mesmo que as pressões sejam as mais difíceis que você possa imaginar. Manter-se fiel a Deus vale a pena. Eu concordo com Winston Churchill, que mesmo diante das bombas que caíam sobre Londres, não tomou atalhos. Mesmo diante das pressões que você vier enfrentar na sua vida, não importa quais sejam, não pegue atalhos, desviando-se do Senhor. Mantenha-se firme nele, se agarre a Ele, seja fiel a Ele, que Ele vai te honrar e vai derramar sobre você ricas bênçãos, tenho certeza. Amém? Amém. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, obrigado pela Sua palavra. Obrigado a Deus porque pelo Espírito Santo o Senhor falou aos nossos corações na exposição da Escritura, desafiando-nos, ó Deus, a sermos fiéis a Ti em todos os momentos e em todas as circunstâncias. Capacita-nos por meio da obra salvadora de Jesus Cristo a de fato nos mantermos filhos do Senhor, porque é na força do Senhor e pela graça do Senhor é que nós conseguiremos nos manter firmes e fiéis. Todos nós, Senhor, enfrentamos diariamente situações de pressão, situações de tentação, e nos ajude a dizermos não ao mal e sim ao Senhor sempre. Derrama a Tua graça sobre o Teu povo nesta noite, em Cristo Jesus. Amém. Amém. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém? Bem, nós vamos adorar o Senhor com mais um hino.